Olá, pessoal. Estamos aqui com o segundo bloco e hoje nós estamos com o convidado, Dr. Delando Torres Beckkamp. Gente, eu gosto de falar esse nome, viu? Vou ficar falando toda hora, Beckkamp. E hoje nós estamos falando sobre o tema reabilitação oral com implantes dentais, uma realidade para todos. Nós já discutimos aí algumas questões no primeiro bloco e estamos aqui dando continuidade com o doutor, dentista, especialista em prótese dental e implantodontia. E a pergunta que ficou para ele estar respondendo agora no segundo bloco é a seguinte: existe rejeição, doutor? Muito bem. Não existe rejeição de implantes dentais. Opa! Para! Como não? Se uma vizinha minha fez cirurgia e perdeu o implante. Muito bem. Implantes dentais, talvez, por isso, custe um pouquinho mais, seja um preço um pouquinho mais salgado, porque o material ao qual é feito o implante chama-se titânio. E titânio, ele é um produto biocompatível. Quer dizer que ele não traz uma relação de antígeno-anticorpo ao nosso corpo. Mas existe, sim, falhas na instalação do implante. Então, eu queria me estender um pouco para explicar isso, que isso nos remete àquela outra pergunta de uma telespectadora, ao qual questionou a dor. Veja bem, quando um paciente tem quantidade de tecido ósseo, nós fazemos essa cirurgia com relativa facilidade, porque eu tenho aonde instalar o implante. E, muito possivelmente, não vai haver rejeição, não vai haver uma situação complexa de inflamação, não vai haver reclamação de dor, nada disso, porque eu tive onde instalar o implante dental. Mas, infelizmente, cada paciente é um ser único, exclusivo, não é isso? Então, significa dizer que, para cada paciente, existe uma dificuldade também diferente. E nem todos os pacientes têm tecido ósseo em abundância para que a gente faça essa instalação do implante. Então, é muito comum, no meu consultório, eu ouvir uma reclamação ou um comentário. Olha, o doutor Delano fez uma cirurgia maravilhosa, eu nunca senti nada. Em contrapartida, se fala de um outro colega meu que talvez tenha feito uma cirurgia e o paciente saiu com dor, o paciente saiu reclamando, teve um inchaço. Calma, não é que eu sou melhor do que os outros, em hipótese alguma. É que talvez aquele paciente ao qual eu fiz a cirurgia tinha uma quantidade maior de tecido ósseo que me facilita a instalação dos implantes. E é isso que eu acho uma dica que eu poderia dar para a população que quer fazer esse tipo de tratamento. Procure um profissional especializado que tenha discernimento, que tenha prudência, que não olhe só o fator financeiro. Afinal de contas, nós precisamos pensar também no fator econômico. Mas entenda que um bom planejamento é o sucesso do implante. E para aqueles pacientes que têm pouco tecido ósseo, Vilde, me responde, como que eu vou fazer de entrevistador, agora eu passo a ser questionador, certo? Como que eu posso fazer uma perfuração em uma espessura menor do que o diâmetro de um implante? Então, eu passo a ter complicações que eu mesmo crio. Ano, vamos levar, então, para o lado da construção civil. É você ancorar a tua casa inteira, o pilar, e em vez de um solo muito compacto, você está compactando, colocando ela numa lama, num solo que não tem aderência ali. E a casa desaba. É mais ou menos assim? Não. Ah. Isso daí, essa comparação, nós poderíamos falar que isso é a qualidade do tecido ósseo, porque o osso também tem uma qualidade. O osso pode ser um pouco mais duro, um pouco mais mole, não é que... Aí eu acho que vai de encontro ao teu exemplo. Mas, Marcos, o que o Vilde gostaria de perguntar ou fazer a comparação é a espessura. Vamos dizer que eu tenho 1 centímetro de espessura, de grossura para fazer a perfuração. Então, obviamente, se o implante tem
meio centímetro, eu consigo colocar, né? Eu consigo fazer essa perfuração para instalar o implante. Agora, se eu tenho 1 centímetro de grossura, de espessura, no caso, como eu posso colocar um implante que tem um diâmetro de 1 centímetro? É incompatível. Ele não tem quantidade de osso suficiente. E isso, infelizmente, muitos de nós profissionais acabam se arriscando em um ou outro ato cirúrgico, tentando fazer a perfuração aonde não condiz com a quantidade de tecido ósseo. E aí sim eu passo a ter as complicações, que, nesse caso, o leigo chama-se de rejeição. Mas, na verdade, foi uma cirurgia mal planejada, mal executada, e isso acaba levando à sintomatologia de dor, ao edema e aos comentários. Olha, eu fiz aquele implante, fiquei inchada, foi horrível, foi uma situação péssima, quando, na verdade, se feito mediante um planejamento coerente, um planejamento com implantes corretos, com um bom profissional, eu tenho certeza que não vai sofrer nenhum desses aspectos inflamatórios. Olha, a aula está... Eu acredito que os telespectadores estão tão atentos quanto nós aqui também no programa também, para a explanação dela. Parabéns pela maneira didática de colocar, que está sendo bem compreensível. Gente, mais um pouquinho aí, está soltando. Vamos aprofundar mais a discussão aqui, porque agora já queremos saber os tipos de implante dental. Quais são os mais comuns? Tu começou referenciando aqui, já referenciou um material utilizado, o titânio, salvo engano, que tem uma boa compatibilidade com o organismo humano. Agora, quais os tipos de implante, quais os materiais, quais as indicações de material que são apresentadas para as pessoas que pretendem fazer o implante? Veja só, o universo da implantodontia nos permite fazer alguns tratamentos complexos e tratamentos muito simples. Nós podemos, por exemplo, neste caso, visualizar a confecção de um protocolo. O que seria um protocolo? É exatamente uma prótese total sobre implantes. Não é? Então, nós estamos instalando aproximadamente 12 dentes em cima de 12 implantes? Não. Claro que não. Não há necessidade de tantos implantes. Então, veja só, por uma questão de planejamento, como eu falei, nós podemos restabelecer toda uma arcada em cima de um número menor de implantes. Então, nesse sentido, nós damos nome de protocolo. E isso é um tratamento um pouco mais complexo, que requer, talvez, até um segundo ato cirúrgico para dividir o número de instalação de implantes. Mas existem procedimentos também mais simples, como a instalação de um único dente. Não é? Então, entenda, o implante dental, ele veio como substituição aos tratamentos protéticos muito antigos. Não é? Hoje, nós temos condições, é muito comum os avós, os vovós, né, o pessoal que está aí na casa dos seus 60, 70 anos, pela cultura de antigamente, não terem o quê? Aquela vontade. Eles têm aquela vontade de mastigar, essa é a verdade, mas eles não têm estabilidade da prótese, porque eles usam uma prótese solta na boca. Então, é muito comum a esses pacientes nos procurarem para fazer a instalação dos implantes, consequentemente, voltar a ter aquela mastigação com eficiência e que dá gosto, de repente, de ver, né, aquele vovô, aquele senhor, aquela senhora, voltando a mastigar um pedaço de carne com eficiência. E isso, com certeza, muda a autoestima desse paciente. Delano, a gente percebe, então, que não é uma questão só estética, é uma necessidade do indivíduo mastigar bem para uma série de funções do corpo, né? A gente sabe que a mastigação ela é extremamente importante para uma boa digestão, para um comando metabólico, né? E para sentir o gosto do alimento. Então, é ter qualidade de vida.
correto? Doutor Wilde, veja bem, é muito importante, porque, infelizmente, com o passar do tempo, quando nós perdemos todos os dentes, nós perdemos também o tecido ósseo. Por que você fala tanto de osso, tanto de osso? Entenda, à medida que o tempo passa, esse osso ele vai diminuindo em altura, a tal ponto que se torna um platô. Exatamente, um platô, né? Um chapadão, pronto. E a minha prótese, a qual o paciente mastiga, é apoiada exatamente em cima desse platô, ou desse chapadão. Quer dizer, ele não tem estabilidade, ele não consegue sequer falar, porque essa prótese vai ter o quê? Mobilidade. Pensa, doutor Wilde, como é desagradável um paciente, às vezes, não ter sequer a segurança de um bom sorriso. Então, não é só um fator estético, porque ele também não consegue sequer mastigar, ele não consegue fazer o bolo alimentar. Agora, com os implantes, é uma alternativa viável, porque aquela prótese que antes sambava na boca do paciente, agora ela encontra-se estável, ela encontra-se fixa, possibilitando fatores sociais, fatores estéticos e funcionais, acima de tudo, proporcionando a segurança do paciente. Delano, assim, uma curiosidade também, assim, o programa está cheio de curiosidades. Uma vez feito o implante, assim, tem uma vida útil, um tempo que eu preciso substituir o implante, ou ele é definitivo? Como é que eu posso me inteirar a respeito disso, do tempo útil da prótese? Marcos, veja bem, uma vez que você fez o planejamento e teve sucesso com a instalação dos implantes, muito provavelmente, como uma peça mecânica, ela requer manutenção, mas é uma coisa extremamente simples. Normalmente é um aperto de um parafuso, é uma restauração que solta, porque essa restauração, mediante o tempo, ela se transforma em outra cor. Então, veja bem, o implante dental em si é uma única vez. Dificilmente a gente vê um planejamento de sucesso reverter a uma perda de um implante. É muito difícil. Delano, aproveitando o gancho dessa pergunta, quais são as complicações mais comuns, então? Dr. Wilde, muitas vezes a complicação mais frequente, novamente eu volto para aquela história do tecido ósseo, é a instalação de um implante em uma posição que não é lá a mais correta. Por quê? Porque eu não tenho osso para fazer a perfuração do implante naquele local ao qual eu desejo. Mas existem outras soluções mecânicas, é claro, que viabilizam. Agora, no sentido que você pode pensar de insucesso dos implantes, às vezes o paciente pode sentir um mal-estar, uma ardência naquele local. Isso nos leva a imaginar que ele perdeu o implante por algum motivo. É impossível falar exatamente o motivo ao qual ele perdeu o implante, porque é multifatorial. São N motivos. Nós já estamos aí caminhando para o encerramento do segundo bloco, né, gente? Aí vocês viram que o negócio foi pegando aqui. E eu quero já deixar uma pergunta para o doutor Delano responder no próximo bloco, a seguinte: existe limite de idade para colocar o implante dentário? E ele vai responder no próximo bloco. Fique ligado aí, Missão Saúde na TV.